Meu nome é Julival, tenho uma empresa de negócios de roupas de noivas, ternos, vendendo produtos importados e nacionais, e nós trabalhamos com alocação e também com venda em todo o Brasil. E eu estava procurando um livro e li vários livros que me pudesse ajudar nos negócios. E esse livro me chegou a calhar, que é Negócios à Luz da Bíblia. O autor é Larry Burkett. Esse livro me ajudou a tomar algumas decisões e, na verdade, tem me desafiado a tomar muitas decisões. E eu gostaria de compartilhar com você um pouco destas lições, dessas orientações que eu encontrei aqui, que estão lá na Palavra de Deus e que muitas vezes a gente passa despercebido. Mas como é uma área definida aqui, economia, negócios, então é bom a gente ouvir uma pessoa que tem experiência, que faz palestras, estudos, como esse autor. Eu gostaria de fazer pequenas leituras e vou fazer agora, daqui para frente, postando algumas coisas que sirva também para poder lhe ajudar, você que tem uma empresa, ou mesmo para dentro da sua casa, na sua família, para os seus negócios familiares, para a parte de economia. Então vamos ler o primeiro tópico aqui deste livro, que é Decisões sobre Tomadas de Empréstimo. Pedir empréstimo é antibíblico? A Bíblia é contra a pessoa tomar empréstimo? Então vamos ler. Em anos recentes, vários pastores bem intencionados têm dito pela mídia que pedir dinheiro emprestado não está de acordo com a Bíblia. Isso é um erro. Desejaria sinceramente que houvesse tal instrução na Palavra de Deus, pois simplificaria o ensino sobre esse tópico. Mas pedir empréstimo não é proibido pela Bíblia. Gostaria de apresentar os principais argumentos dos que eu denomino absolutistas, aqueles que acreditam que todo empréstimo é pecado. Em primeiro lugar, eles certamente enfatizam os perigos inerentes aos empréstimos. A seguir estão alistadas algumas consequências das dívidas: o fim de inúmeros casamentos, a ruína de milhões de vidas, a destruição de incontáveis empresas, a corrosão da economia no país, o desperdício de bilhões de dólares que poderiam ser usados na obra do Senhor. Segundo, já que a maioria dos absolutistas pegou empréstimos e sofreu tremendas perdas financeiras por causa de uma queda na economia, também corretamente enfatizam que essa é uma atitude baseada em uma pressuposição irresponsável sobre o futuro. Tiago nos advertiu contra isso. Atendei agora, vós que dizeis: hoje e amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a nossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago 4, 13 e 14. Então, os absolutistas, eles apresentam isso aqui também como uma justificação para não tomar emprestado, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, eles se firmam nisso. O versículo mais citado pelos absolutistas, aqueles que veem na Bíblia como algo errado, até pecado tomar emprestado, o versículo mais que eles usam é esse: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Essa passagem não significa o que aparenta à primeira vista. O apóstolo Paulo era
cauteloso era o mais cauteloso dos escritores em relação aos princípios bíblicos. Quando se tratava de alguma doutrina fundamental, ele se baseava muito nos ensinos do Antigo Testamento. E se Paulo tivesse ensinado em Romanos 13:8 que pedir empréstimo é errado para um cristão, primeiro teria mostrado a evidência contrária no Antigo Testamento, a necessidade de um ano de remissão e do ano de jubileu, quando todas as dívidas eram perdoadas. Tais períodos seriam inúteis se o Antigo Testamento condenasse o empréstimo. Então, lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus dá orientação sobre quem tomou emprestado ou quem emprestou. Então, quem tomou emprestado, quando era no ano de jubileu, todas as dívidas eram perdoadas e ele estava livre. Quem emprestou, então, deveria receber seu dinheiro antes, porque depois também isso aí ele teria que perdoar a dívida. E aquela questão de que as duas pessoas aqui que estão envolvidas, tanto o emprestador quanto o que tomou emprestado, poderia também fazer seus compromissos e suas dívidas. Então, o Velho Testamento não proíbe a questão de tomar emprestado. Portanto, Paulo estaria ensinando a nova doutrina, se ele fizesse isso, e ele deixaria claro, né? Em Romanos 13:1, Paulo trata especificamente do acirrado debate sobre a obrigatoriedade ou não de um cristão pagar impostos ao governo pagão de Roma, né? Isso é muito familiar, né? A questão de impostos é um problema muito sério que todo mundo queixa-se. Em Romanos 13:6-8, ele diz aos cristãos: não fiquem devendo nada a ninguém, nem mesmo os impostos a Roma. Então era isso que o apóstolo Paulo, segundo o autor aqui, estaria querendo dizer. E nós vamos agora sobre alguns princípios bíblicos sobre empréstimos, né? Há muitos princípios aqui da palavra de Deus sobre isso. E só introduzindo, a Bíblia não proíbe pedir empréstimo, mas também não o encoraja. É sempre apresentado em contexto negativo e com várias advertências sobre os possíveis resultados. E no próximo capítulo, no próximo vídeo, nós veremos sobre isso aqui. O autor diz que crê haver 3 princípios bíblicos fundamentais relacionados ao empréstimo. Primeiro, evitar, a menos que seja absolutamente necessário. Segundo, evitar ser fiador de dívidas. E terceiro, evitar dívidas de longo prazo. Então, nós estaremos depois dando continuidade e lendo sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção.